Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Estamos mais uma vez aqui com Vale uma Prosa, com um assunto que... Sempre vale, né? Toda vez vale uma prosa. Vale muito uma prosa. Estamos aqui hoje com o Dr. Denis. Bem-vindo, doutor. Obrigado, não precisa chamar de doutor, pode chamar de Denis. Estamos aqui conversando entre amigos, então para mim é um prazer enorme estar aqui. Denis, vamos lá, do início de tudo. Quanto tempo faz que você atua como dentista? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, acho que vai ser uma prosa bastante leve, que eu acho que é o mais importante, que a gente seja informação relevante para as pessoas, que seja algo que possa fazer diferença para quem está ouvindo. Mas eu tenho 19 anos de formado, eu faço esse ano, formei em 2006 na cidade de Alfenas, na Universidade Federal de Alfenas, e desde então me dedico aí quase que full time a uma coisa que eu amo de paixão, que é a odontologia, desde a parte estética, funcional, enfim. Eu gosto muito de gestão, então eu fiz administração de empresa antes de fazer odontologia e fiz um ano, não acabei não formando, eu voltei para estudar para fazer odonto, mas eu trago alguns conceitos que a gente aprende na odontologia, a gente é ensinado muito a ser técnico, e como gestor de uma clínica a gente precisa entender um pouco mais do que é o mais importante, eu tenho que saber fazer o tratamento, mas eu preciso entender que o paciente tem medo, que eu posso criar um ambiente melhor, que eu posso, desde o atendimento da recepcionista, pelo processo que ele vai passar, ter um lugar mais agradável, ter algo que eu possa oferecer para ele de chegar mais tranquilo, porque a odontologia sempre foi associada a medo, a dor, a incômodo, né? Famoso barulhinho, né? Tem gente que tem pavor, né? Escuta aquele barulhinho, mas hoje em dia não precisa necessariamente ter esse barulhinho, né? De jeito nenhum. O medo de dentista, ele é considerado o segundo maior medo do ser humano. Só perde por medo de falar em público, é verdade. Em várias pesquisas a gente vê isso. Então isso tem mudado já, né? Porque nos nossos avós as pessoas iam para extrair dente. Nossos pais tiveram já uma mudança e a nossa geração já vem buscando outras coisas, já buscando saúde, prevenção. Hoje, talvez, 1/3, um pouco mais dos nossos pacientes vem para fazer prevenção. Isso é imprescindível, né? Porque a gente começa a ver problemas diferentes do que a gente via antes. Porque antes as pessoas usavam dentadura. Hoje não, a gente começa a ver problemas ligados à alimentação, ligados ao estilo de vida, ligado a coisas que não se associavam antes. Então, a gente está num momento, talvez, de uma transição dentro da odontologia muito interessante. Eu fico muito feliz de fazer parte disso, de entender um pouco mais sobre, além dos dentes, eu falo que é muito além dos dentes, eu preciso entender. É um avanço muito grande, né, fazer todo esse link, né, da saúde no geral da pessoa com a estética do dente, né, porque às vezes a pessoa acha que é só, enfim, eu tenho um problema já que, sei lá, vem dos meus pais ou coisa do tipo, mas às vezes não, né? Às vezes realmente é uma questão de hábitos da pessoa ali que pode afetar a estética do dente dela, né? Claro. Vamos pensar em 3 coisas importantes. Primeiro, a gente falar de hábitos do dia a dia. Então, se a pessoa não tem o hábito de cuidar preventivamente, a chance de ter um problema é muito maior. Segundo, alimentação. Se eu tenho um índice de cárie, ela é açúcar dependente. Então, se eu tenho um hábito de açúcar numa criança, num adolescente, às vezes o cafezinho com açúcar. Não como doce, mas toma um café com açúcar 5 vezes por dia. Você está ingerindo açúcar. E o terceiro, a gente está falando de coisas um pouquinho mais além disso, que a gente está falando de processos de encaixe das arcadas da mandíbula com a maxila. E aí a gente começa a ver alguns problemas de DTM, problemas de articulação temporomandibular, e a gente está falando de dores. Se a gente entende essas 3 coisas separadamente, a gente consegue, primeiro, mudar um pouquinho os hábitos do paciente, que vão influenciar em uma série de coisas de saúde, falando que eu mais entendo de saúde bucal, mas a gente vai por partes, porque ninguém muda da noite para o dia, mas a gente pode sim, aos poucos, ir trabalhando para que o paciente vá buscando saúde cada vez mais. E aí você consegue fazer um link, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande, vamos dizer assim. Então, essa pessoa já tem uma dificuldade para dormir, né? E aí, vem afetar, por exemplo, algo ali na saúde bucal também. Você consegue avaliar isso? A pessoa não sabe que a ansiedade dela pode afetar isso, No meu caso, eu tenho ansiedade máxima e estou num mês que eu estou, inclusive, tratando. Nessa época, me dá bruxismo. Então, eu levanto com muita dor na arcada dentária, assim,
e cansado, porque a noite inteira fica zec. Nossa, olha só. O que vocês falaram, Maiara e Fábio, assim, eu brinco com os pacientes que os dentes falam, os dentes comunicam. Sim. Quando eu vejo uma avaliação, hoje a nossa avaliação ela é 100% primeira, entender do paciente. Então, o que a gente está fazendo aqui é o que eu faço na primeira avaliação, de conversar desde o paciente de hábitos, quando ele era criança, se usou chupeta, se usou dedo, se teve algum problema de acidente, que às vezes a pessoa não fala, mas ela teve um problema que pode desencadear um problema maior. Olha. Se tem uso de medicamento, às vezes ansiolítico, depressivo, cada vez a gente tem visto pessoas, a pandemia para cá isso aumentou demais. Então os dentes comunicam. Eu pego um paciente aí a gente vai para o protocolo fotográfico, a gente faz um protocolo bem detalhado. Eu começo a ver desgaste dentário, retração gengival, abfrações, que são aqueles desgastes próximos à gengiva, que algumas pessoas têm sensibilidade, outros não. Isso comunica que existe uma doença, que existe um problema ali, que pode estar ligado à ansiedade. Nem todo mundo que é ansioso tem bruxismo, mas grande parte das pessoas que têm bruxismo são ansiosas. Agora, só a ansiedade causa isso? Em grande parte não. Geralmente está associado a outros problemas. Você falou, a pessoa que tem, às vezes, um problema de gastrite. A ansiedade causa um pouco de gastrite, a pessoa não se alimenta bem, ela tem uma série de outros problemas. Tem a gastrite nervosa, que o pessoal fala. Que é e aí você começa a ter né? problemas gastrointestinais que vão influenciar em boca. O ácido clorídrico é extremamente ácido. Você começa a ter o quê? Aumentar esse desgaste. Pessoas saudáveis. Esses dias eu atendi um paciente de 20 anos de idade. Nunca teve uma cárie na boca. Só que ele toma limão todos os dias de manhã, pré-treino e energético todos os dias. Estudante de medicina, todos os dias energético. Caramba. Os dentes, ele toma pré-treino, toma energético e vai treinar. Aperta treinando, um cara bem forte. A oclusal dos dentes dele tá indo embora com 20 anos de idade. E nunca teve uma cárie na boca. Mas então, isso é por esse conjunto mesmo por de coisas. Acidez bucal, apertamento dentário e alguns hábitos. Não tem guias de desoclusão, que ele começa a perder o canino. Então o canino ele tem a função de... A gente não mastiga só abrindo e fechando. A gente faz movimentos de lateralidade e protusão. Quando você desgasta o canino, você começa a ter desgaste nos dentes anteriores e posteriores. Então quando eu bato o olho no paciente, eu vejo que ele tem desgaste anterior, em grande parte das vezes ele já desgastou o canino. Tem casos que eu vou só aumentar o canino. Já coloquei guia de desoclusão. Eu já estou protegendo os dentes. Tem casos mais severos que a gente precisa fazer um aumento de dimensão vertical, uma reabilitação bucal. Tem paciente que chegou para mim um ano passado. Eu fui em 5 dentistas, ninguém acerta a minha obturação da frente. Depois das fotos eu falei, o problema não é a obturação. O problema é que você tem um problema de bruxismo severo. Ninguém vai acertar a obturação. Caraca. Reabilitamos. Dificilmente vai ter problema. Então... entender um pouco mais o amplo, como eu falei, os dentes comunicam. Aí a gente vai poder tratar de uma forma melhor e mais assertiva. Às vezes, eu falar de mim também, que às vezes eu percebo que são raras às vezes, mas amanhecer com um leve gosto de sangue na boca. Isso eu também imagino que seja por morder, certo? Ou não? Pode ser outras coisas. Pode ser outra coisa. Por exemplo, pode ser às vezes de você morder. Se você, principalmente quem usou o aparelho antigamente, extraía muito dente e aí fechava muito espaço. Aí você vai ter uma coisa chamada linha alba de oclusão. Na lateral da sua bochecha tem uma linha bem marcada. E se você olhar no canto da sua bochecha, você vai ter a língua toda marcada. Geralmente isso denuncia o quê? Falta de espaço. Isso tem a ver muito o quê? Hoje em dia que a gente estuda cada vez mais respiração. Se eu tenho a língua apertada, o que a língua vai fazer? Ela vai posteriorizar, ela vai ficar mais para trás. Isso atrapalha em quê? Respiração. Por que eu falo que é tão importante para os pais hoje que estão nos ouvindo, que têm filhos entre 5 e 12 anos, levem os seus filhos para avaliação médica odontológica. Se você vê uma criança que tem apneia, que ronca muito à noite, que tem algum tipo de mordida cruzada, criança ansiosa, geralmente o respirador bucal, existe uma síndrome, tem vários livros escritos, síndrome do respirador bucal. Geralmente você vai ver uma criança que costuma ter mais olheira, ela tem perda de foco de atenção porque ela está sempre respirando pela boca. O que você falou, às vezes, de ressecamento bucal pode ter a ver também com... Todo mundo dorme mais com a boca aberta. Não quer dizer que você baba na noite, porque as pessoas à noite têm menos salivação. Então, às vezes, um ressecamento bucal pode causar um pouco mais de sangramento. Mas o sangramento não é normal. Não. E às vezes, se você vê uma criança que tem desvio de septo, carne esponjosa, adenoide, você pode tratar isso antes. E se no crescimento ósseo você consegue tratar na hora certa, todo o desenvolvimento dessa criança vai ser muito melhor. Desenvolvimento facial, desenvolvimento... Pensa comigo, gente, quando a gente está com a boca fechada e respira pelo nariz, a pressão com que o ar entra vai ter um desenvolvimento da onde eu tenho o nariz aqui em cima,
o contrário do nariz está o céu da boca. Uhum. Quando eu respiro, eu estou também fazendo numa criança que esse céu da boca cresça mais rápido. Porque quase todo respirador bucal tem um palato, a gente chama de ogival. Geralmente algum problema de respiração ou de mordida cruzada. Tá vendo como tudo se relaciona? Sim. Nossa, é demais. Você falou algo curioso aqui nos bastidores que a gente estava conversando, sobre até a questão, né, da pessoa, do andar ali da pessoa, se ela tem algum problema, teoricamente aparece que é de coluna, mas pode ser também relacionada à questão bucal também. Olha, essa é uma área que eu falo que talvez seja a próxima área mais a se desenvolver na odontologia, porque são conceitos antigos. Por exemplo, a ortodontia de 1980, por exemplo, a documentação ortodôntica se fazia de pé, se via o corpo inteiro da pessoa, porque relacionava-se já na época postura das arcadas da maxila e da mandíbula com o restante do corpo. O paciente classe 2 é o que tem o queixo mais para trás, ele costuma ser um pouco mais curvado. O paciente classe 3, ele costuma ter o queixo mais para frente, a cabeça tende a pender um pouco mais para trás. Só que isso parece que foi se perdendo, a gente foi ficando muito especialista em pequenas coisas e se esqueceu todo. Sim. Quer um exemplo bem básico? Se você, por exemplo, qualquer um de nós, a gente colocar um sapato super alto de um lado e no outro lado andar descalço. Nos primeiros 2 minutos, talvez não aconteça nada. Se você andar meia hora, se você andar 2 horas desse jeito, o que vai acontecer? Você vai sentir dor no pé? Sim. Talvez. Mas começa a sentir dor, por exemplo, no músculo gastrocnêmio, por exemplo, na região posterior, na coluna. Mas eu só mudei o meu pé. Mas você mudou a sua pisada. O que isso tem a ver com a boca? No crescimento ósseo, quase todos nós somos assimétricos. Mastigamos de um lado mais do que o outro. Então, a gente tende a ter um desenvolvimento maior de um lado que o outro. Pensa o bebê, ele tem uma arcada que parece um U. O desenvolvimento, por que é tão importante a amamentação? Porque a língua está trabalhando, todos os músculos estão trabalhando desde o bebê. Hoje em dia, as crianças mais novas cada vez estão mastigando coisas mais moles. Quanto que é importante você dar ao seu filho mastigação de coisa dura, para ele realmente mastigar, para ele realmente desenvolver essa musculatura, para que lá no crescimento dele, ele não tenha, por exemplo, um desvio mandibular. Se eu desvio a minha mandíbula, provavelmente eu vou desviar o meu ombro. Provavelmente um problema que eu vejo na palpação, você falou, todo caso que tem problema de ombro é dentário? Não, mas tem muitos casos que as pessoas não associam. Você faz uma palpação no músculo masseter, a pessoa sente uma dor irradiada. Você fala, opa, chama atenção. Aí você vê que a abertura e fechamento tá diferente, tem um desvio. Aí você começa a ver que a pessoa tem dor na região temporomandibular, nos pterigoideus laterais, na parte interna você palpa, você sente que está bem intenso. São sinais e sintomas de que provavelmente essa pessoa tem alguma disfunção nesse sentido. E tem muito a ver com dor de cabeça, estralido, dor no pescoço, enxaqueca geral. Sim. E às vezes a pessoa chega pra gente, já passou no otorrino, já passou no bucomaxilo, já fez fisioterapia, acupuntura e melhora, mas muitas vezes não resolve. Sim. Porque a origem tá no encaixe, na relação dos dentes e na relação das arcadas. É muito legal isso, porque é de fato para as pessoas, né, terem essa atenção na parte estética, bucal, né, da saúde dos dentes, porque às vezes a pessoa tem um dente legal, bacana, às vezes não é torto, enfim, e segue a vida. E não acaba deixando de lado essa questão de ir ao dentista periodicamente. Então, é muito importante as pessoas terem realmente essa conscientização de, olha lá, às vezes você tem uma dorzinha X num lugar e pode ser algo relacionado à questão, né, ali dos dentes. Muito legal mesmo saber disso aí, né? E hoje em dia, acho que fica mais fácil ir ao dentista, porque muitos planos cobrem dentista, né? Tem o odonto, parte de odonto. Então, as pessoas vão hoje mais ao dentista. Eu falei pro senhor, eu tenho maxilar, então eu cerro o dente. Eu levanto muito cansado. E aí eu fui ver, ele já gerou bastante desgaste. Eu vou ter que usar tipo um mordedor para dormir, né? Isso. É uma linha. Eu, particularmente, não está errado de maneira nenhuma. Particularmente, eu tento buscar que a gente não precise da placa. Está errado usar placa? De maneira nenhuma. Tem uma linha que segue muito o uso da placa. Eu, durante muitos anos, também usei placa. Indicava muitos pacientes, mas se a gente entende que a placa ela é paliativa, por quê? Você vai comer com a placa? Não. Não vai comer com a placa. Você vai trabalhar com a placa? Não vai. E você só range, só aperta durante o sono? Provavelmente não. Então, tem até um aplicativo muito interessante no professor que desenvolveu, chama Desencoste os Seus Dentes. Então você põe avisos no celular e volta e meia você olha, porque às vezes a pessoa está lá no computador e está
Involuntário, né? Quando fica consciente que você está apertando, você começa a desapertar. Porque na nossa mordida, a gente não tem o toque necessariamente do dente. A gente vai ter na parafunção, que é quando a gente está rangendo, quando a gente está desgastando os nossos dentes. Quando a gente pensa numa reabilitação oral, que pode envolver ortodontia, pode envolver aumento de dimensão vertical com resina, pode ser com laminados cerâmicos, com porcelana. É como se você estivesse usando a placa o tempo inteiro. Tem pacientes que mesmo depois da reabilitação precisam ainda usar a placa, mas a gente vai diminuir muito esse uso. A não ser que seja uma placa de proteção. Ela é extremamente fina, ela é mais para um conforto, porque, por exemplo, igual quem começa a malhar com placa, começa a sentir confortável, porque sente um alívio. Mas a gente quer que esse alívio seja sem a placa. Na hora de treinar, pensando agora, realmente, a primeira coisa é fazer força. Se olhar um vídeo de quem tá treinando, a pessoa o tempo inteiro. Exato. Mas é perigoso, né? Se for pensar por um lado. Depende, para muita saudável não é. Né? Então. Saudável. O que a gente estava falando, por exemplo, pega uma paciente que teve bulimia. Eu tenho um caso de uma paciente nossa de 26 anos. Se eu mostrar uma foto dela aqui, dos dentes dela, obviamente, parece de uma senhora de mais de 55, 60 anos. Caramba. Porque o nosso esmalte é ácido sensível. Se a pessoa provoca... Essa paciente teve bulimia por 8 anos. E ela estava buscando tratamento dentário porque ela tinha conseguido superar isso. Mas nos dentes, parecia de uma senhora. Porque o que a gente vê cada vez mais? Esses desgastes cada vez maiores, ou próximo à região da gengiva, ou no dente inteiro. E quanto mais você desgasta, Fábio, os dentes, mais dimensão vertical você perde. Teoricamente, você tem uma dificuldade maior de respiração, a sua língua fica num espaço menor. Na teoria, você vai dormir pior, tende a ficar mais ansioso, e é um ciclo que cada vez tende a piorar. E o que a gente quer é tentar reverter um pouco isso, com que você volte a dormir melhor. Você estava falando de sono, hoje a polissonografia é extremamente importante. Eu não digo nem de saúde bucal, de saúde de vida. A gente dorme 1/3 da nossa vida, ou deveria, né? Sim. Se você não tem uma qualidade de sono, você tende a aumentar. Não chega ar para os nossos tecidos, para nossas células. O que o coração vai fazer? Vai bombear mais. Você tem um risco maior de problema cardíaco. Isso aí todo mundo sabe hoje em dia. Você tem um problema maior. Você está dirigindo, você tem mais sono. Nas suas atividades, você perde o foco de concentração. Às vezes, sono afeta muita coisa, né? Então, nesse assunto mesmo, eu trabalho dirigindo. Então, um dia, mas era à noite, dirigindo e tive um mal súbito. Não vi o acidente, não tenho barulho, não tem nada, lembrança nenhuma. Eu lembro de um trecho antes, dali em diante, 300 metros, eu não sei. Então, aqui que fez? A empresa fez eu fazer todos os exames de cardio neuro. Fiz lá, tal, não deu nada. Nada assim que pudesse estar causado. Falou assim, então é crise de ansiedade. Aí, nesse intervalo aí, para ir para a crise de ansiedade, eu fiz uma polissonografia, de dormir lá com os aparelhos. 19 apneia por hora. 19? O tempo delas longo ou curto? Alguns tempos muito longo. Esse é o grande problema. Aí a doutora explicou para mim, ó, esse aqui foi muito longo. Esse você estava em cima do muro. Então você decidiu voltar, beleza. Então eu tive que fazer desvio cético e garganta. Por causa disso aí. E aí... E dormia assim, o dente. Então, tudo isso dormia mal. Então, eu uso o relógio para acompanhar o sono. Então, eu dormia muito picado e não tinha aquele sono profundo. Então, o que acontecia? Durante o dia, eu tinha como se fosse arritmia cardíaca. Mas não tem nada, o coração não tem nada. Como que pode ter arritmia? Aí foi ligado ao sono. Então, vamos ver isso aí, foi onde eu descobri. Agora eu tô indo para outra parte, agora eu tô indo para a parte dentária. Perfeito. Mas parabéns por você, você tá buscando, você vê. Sim. Às vezes você precisou passar por um problema, né, de ter um acidente para você falar, peraí, eu preciso buscar. Enxergar tudo, porque a gente tenta, mas parabéns por estar buscando ajuda, por estar buscando solução, porque muitas pessoas acabam tendo problemas, às vezes, de um infarto, de um problema sério de saúde, você falou de um acidente, às vezes por causa de um problema de sono, por causa de um problema que ele não começou ali, ele começou muitos anos antes, entendeu? Então, a gente entender isso que eu falo, que é promover saúde, não curar doença. Exatamente. Qualquer profissional de saúde que se dedica hoje em dia, ele vai sempre buscar promover saúde. Claro que a gente ainda tem muita doença, a cárie ainda é uma doença bucal no ser humano, muito menor do que era antes, mas cada vez ainda muito grande, cada vez mais outros problemas vão aparecendo além da cárie. A molecada mais nova tem tido menos cárie estatisticamente do que antes, mas
nesse sentido, quanto mais você puder buscar de ajuda, tudo vai agregar. Se você dormir melhor, vai ser melhor. Se você conseguir ranger menos o seu dente, se você está buscando, você falou, um desvio de septo, tem pessoas que respiram, faz um teste bem básico, quem tiver em casa, tampa um lado e tampa o outro. Tem gente que, mas tá entupido 1 hora, tudo bem, mas faz isso 3, 4 dias diferentes. Sempre o mesmo lado entupido. Sempre. Será que isso é normal? Não é normal. Né? A gente tá falando de respirar. Respirar é vida, gente. Se a gente não respirar, a gente morre. Então, é a primeira coisa que a gente faz e é a última que a gente vai fazer na vida. Então, se a gente respirar bem, uma série de coisas fisiológicas acontecem no nosso organismo. E eu falo como dentista, cada vez mais os dentistas estão entendendo que a gente mexe num local que está tudo interligado. A parte de respiratória, muito mais. Antigamente extraía-se muito dente. E hoje a gente vê grandes problemas de respiração por conta de extrações dentárias. E é julgar o que se fazia. Não tinha tecnologia. Hoje é fácil falar por que se extraía. Não tinha estudo suficiente, né? Na época era isso. Era a tecnologia que a gente tinha de ortodontia, de bracket, era assim que se resolvia. Não vou fazer nada? Não. É muito fácil a gente julgar com a tecnologia hoje o que se fez há 20, 30 anos atrás. Eu sempre falo, quando eu recebo um caso que não está como eu gostaria, eu penso, o dentista fez o melhor que ele pôde. E eu falo para o paciente, é daqui para frente. O que a gente vai fazer? O que eu posso te ajudar? Como que a gente vai resolver? Não é às vezes uma coisa, são duas. Eu tenho opção de um tratamento multidisciplinar, eu preciso do fisioterapeuta, do otorrino, de outros profissionais. Mas a gente vai entender que é sempre daqui para frente. O foco não é no problema, é na solução. Com certeza. Como tudo na vida, né? Isso mesmo. E hoje o estético está falando muito alto também por causa de as pessoas aprenderam, né, a estética por causa de trabalho, por causa de relacionamento. E agora por causa das redes sociais também, né? Muito, né, Fábio? É que hoje em dia a gente fala assim, todo mundo tem o celular na mão e a gente tá falando mais pelo celular. As pessoas estão aparecendo mais, né? É muito comum eu pegar um paciente que tá querendo mudar de profissão ou começar a entrar mais assim em mídias sociais e falar, tô incomodado, tô me incomodando com meus dentes, o que eu posso fazer? Então, mas não necessariamente a gente tem visto uma melhora nos tratamentos, porque infelizmente a gente vê muitas pessoas e às vezes muitos profissionais que focam na estética e não na saúde. Estética sem saúde não tem como, vai dar problema. Hoje o Brasil tem mais de 403 mil dentistas ativos, uma população de 203 milhões, só que mais da metade dessa população, desse número de dentistas estão na região sudeste. E a região sudeste compõe 40% da população do Brasil. Então, na região sudeste, a gente tem muito mais dentistas por habitante. Mas isso não se transformou em mais qualidade. Às vezes o contrário, porque a gente pega uma sobreindicação de tratamentos que você vai ver a pessoa não tinha nada, ela fez lá um monte de faceta de resina, lente, não importa o que ela fez, começa a ter cárie, começa a ter mau hálito, começa a ter sangramento gengival. Ficou bonito, mas valeu a pena? Você resolve um problema, né? Você perde, tipo, você resolve um problema estético e cria um problema de saúde. E às vezes uma saúde que você vai comprometer o seu dente lá na frente. Eu falo, quem quer fazer estética, primeiro, tem que estar com a saúde em dia. Isso em qualquer coisa. Um cirurgião plástico não vai colocar uma prótese de silicone numa paciente que tem um problema cardíaco sério, que tem um problema de saúde mais complexo. Primeiro, saúde. A estética é incrível. Eu tenho casos que assim, eu choro junto com o paciente no consultório, a gente se emociona junto, porque cada caso de estética para mim é único. Eu tenho que entender desde a primeira consulta qual que é o trauma que ela tem, o que ela teve de problema, qual que foi a causa dela estar ali, e a gente vai buscar a solução. E eu não decido junto, porque vocês concordam comigo que a estética é muito subjetivo, o que é bonito para um não é bonito para outro. Então eu tenho que respeitar o que o paciente tem vontade e o que vai ter saúde e vai encaixar melhor na mordida, que no formato do rosto da paciente vai ser legal, que na personalidade dela vai ser interessante, porque às vezes a pessoa quer uma coisa que ela nem sabe, eu tenho que ajudar nisso. E o bom de hoje de estética é que a gente prova antes, então não fica pronto, a gente vai provar, vai ver a cor, o tamanho, o formato. Gostei. A maioria dos pacientes, quando precisam de aumento, eu acho que ficou meio grande, eu falo, calma, se eu deixar você aqui meia hora, se você colocar, eu posso diminuir depois, aumentar eu não posso. Então, depois que a gente aumenta, fala, eu ouço isso todas as vezes. Ainda bem que a gente aumentou. Nossa, ficou tão bonito, eu tô me sentindo tão bem. Mas é o bem de falar assim, alguém falar assim, o que você fez? Você tá meio diferente, Fábio. Assim, não. Ninguém fala assim, nossa, você mexeu nos dentes. Tem gente que quer, mas a grande maioria quer falar assim,
Nossa, Mayara, você tá diferente, você está mais bonita. E você não vai falar, fiz um clareamento, alguma coisa assim. Isso é o gostoso, né? A estética é isso, é quando compõe o formato do rosto, o sorriso, porque sorriso é a expressão da alma. E a gente precisa entender que um sorriso bonito numa pessoa feia talvez seja bonito só quando a gente olha, depois isso se perde. Sim, falando dessa questão da saúde, né? Olhar a saúde antes de ir para uma estética, né? Aí falando de tudo, né? Dessa questão, por exemplo, alimentar, mesmo que a pessoa pode ter de muito ruim, e aí ela vai e coloca uma lente, por exemplo, e pode afetar ali depois a continuidade, né? Ou a saúde daquela lente, enfim. E até a questão, por exemplo, quem fuma, vamos dizer assim, né? O quanto é prejudicial ali também para a saúde bucal. Uns jovens aí que estão nesse negócio do... Vape, agora. Daquele bendito vape, do Uma pod, pendrive. E isso afeta também, porque às vezes a visão deles é muito que o cigarro, né, em si, que afeta. Mas aquilo ali também afeta a saúde bucal? Tem pesquisas mostrando que os vapers estão sendo piores do que os cigarros. Porque, pensa comigo, se a gente for ver historicamente, na época, agora que está com o Ministério do Sena, por exemplo, propaganda de cigarro era em tudo que é lugar. Televisão, muito, rádio. E era bonita ainda, né, a propaganda. Não, e as propagandas, elas eram sempre como liberdade. Sempre associava com uma coisa muito boa. Da Hollywood era o cara andando a cavalo, acendendo cigarro. Atraente, sempre foi, né? Isso. Na verdade, é o contrário. Você está ficando preso a uma coisa. De liberdade não tem nada. Sim. Mas a gente entende isso depois que se passou muito, né? Tem um filme no Netflix chamado Dieta de Gladiadores que fala também sobre veganismo, não sei se vocês já viram, mas fala muito sobre a indústria do cigarro inicialmente. Os médicos, tinham médicos que faziam propaganda de cigarro, com estetoscópio aqui no início, que eram patrocinados por empresas. Depois eles falam muito da indústria do alimento, dos alimentos, que é o que a gente vive muito hoje, né? Sim. A gente sabe que muitos dos alimentos que a gente come não são bons. São bons para a indústria, mas não são bons para a nossa saúde. A gente está desembalando muito mais que descascando. A gente deveria descascar mais que desembalar. A facilidade da vida na corrida. Isso não importa a idade, criança, adolescente, adulto, idoso. Mas quanto mais a gente entender que essas questões elas vão influenciar na nossa alimentação, em tudo que a gente está conversando, a gente está vivendo uma fase de transição também nessa questão da estética. Então, quando a gente começa a ver, por exemplo, a indústria farmacêutica, tem solução para tudo. Mas será que a gente está resolvendo o problema? E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ninguém tome remédio, mas a gente depender de um medicamento e a gente não buscar talvez a causa de um problema. Então, assim, eu tenho pessoas da minha família que têm problemas com depressão, com crise de ansiedade, e eu sei a dificuldade que é, assim, o desafio que é. E, ao mesmo tempo, tem solução para tudo? Não, mas talvez a gente começar a mudar os nossos hábitos, mudar, como a gente falou, sono, alimentação, qualidade de vida, atividade física, tudo isso vai influenciar. Então, se a gente começa a entender um pouco sobre essas coisas, a gente vai ver que a saúde ela pode ser melhor do que era antigamente, né? Então, a gente tem caminhos aí que eu acho que a gente pode promover saúde, volto a dizer, ao invés de curar a doença. Total, com certeza, sem dúvida nenhuma. Pode falar. Não, eu ia perguntar da sua clínica, né, que você tem aqui em Taubaté, você falou que tem em São Paulo também, certo? Qual a estrutura e o que tanto que tem ali dentro das clínicas que você tem hoje? Isso é uma coisa que a gente investe bastante. Eu sou apaixonado por odontologia e gosto muito de tecnologia, sempre gostei, então a gente sempre investiu muito em tudo que pode trazer mais conforto para o paciente. Então a gente já tem, por exemplo, o pessoal vai fazer uma avaliação, a gente tem a radiografia panorâmica agora, semana passada, compramos daqui 2 semanas, vai chegar um tomógrafo, acho que talvez a única clínica que tem a tomografia dentro da clínica, que é um exame de diagnóstico. A gente está falando de diagnóstico. Eu preciso entender se eu posso deixar um dente, se eu preciso tirar, se eu posso movimentar um dente para um lado ou para o outro, ou se eu preciso ter mais cuidado, e o tomógrafo me dá uma visão tridimensional de cada dente, me dá uma visão tridimensional dos cônjulos, da articulação, que é uma coisa que a gente estuda bastante. Eu falo que o melhor investimento que eu fiz na minha profissão foi ter comprado eu fiz vários, assim, entre cursos, mas de equipamento foi um microscópio odontológico. E eu trabalho 90% do meu tempo com o microscópio. O microscópio tem 3 coisas que mudam muito. A primeira delas é ergonomia. Eu não trabalho... A maioria dos dentistas, se você olhar numa clínica odontológica na faculdade, não trabalham assim. A gente trabalha praticamente o tempo inteiro em visão direta. No microscópio eu trabalho com a visão direta no espelho ou visão direta. Então,
Primeiro, para saúde de quem está fazendo isso é ótimo. Segundo, eu enxergo mais do que o olho humano consegue enxergar. Então, eu vou fazer melhor que o meu colega? Não, eu vou fazer melhor do que eu faria sem microscópio. Isso, para mim, é o mais importante. Eu estou enxergando detalhes que eu não conseguiria ver. Então, eu sei que na hora vai fazer diferença, mas a médio e longo prazo faz uma diferença absurda, porque a adaptação vai ser melhor, o encaixe de cada coisa que eu estou fazendo é melhor, o polimento, o acabamento, o ajuste. E terceiro, documentação. Hoje em dia, eu sou muito encantado com documentar o que eu faço, porque eu aprendo muito com isso. Quando eu tenho uma câmera fotográfica e filmadora no microscópio, então tudo que a gente faz, a gente documenta. E volta e meia eu olho depois de um tempo, eu falo, nossa, eu podia ter melhorado aqui, que na hora, às vezes, eu achei que estava perfeito. Então, é uma constante busca para a gente melhorar. Sim. Pessoas que têm medo, a gente tem sedação com óxido nitroso, que é um gás que a pessoa inala durante o procedimento, que relaxa. Antigamente chamava-se o gás do riso, né? A gente não chega nesse ponto, mas é muito agradável. É uma cirurgia que, para procedimento, tem pessoas que fazem para limpeza. A gente tem anestesia computadorizada também, que é um injetor eletrônico de anestésico que é mais confortável. Tem uma cadeira de massagem na recepção, que tem uns 45, 50 airbags, então dá a sensação de gravidade zero. Porque para tentar mudar um pouco esse ambiente de medo de dentista, sabe? Essa questão de ter uma televisão grandona na frente que o paciente escolhe o que ele vai passar. Então, massagem na cadeira da odontologia. São coisas pequenas, mas que para a experiência de quem está fazendo o procedimento, faz diferença. A gente começa a mudar essa visita a ser uma coisa, nossa, eu tenho cliente que fala, eu vou ao dentista. Pode não ser a coisa mais agradável do mundo, ou pode ser, às vezes, eu vou sair mais bonito, eu vou sair mais com dente melhor, eu vou sair com mais saúde. Eu acho que eu falo que a minha missão com os pacientes é fazer a diferença na vida deles de alguma forma. Pode ser através do sorriso, pode ser através de alguma orientação que a gente vai dar, pode ser através de tratamentos reabilitadores, mas todos os pacientes que chegam através de redes sociais, que chegam através de indicação, que é o que a gente mais tem, indicação de... Cada paciente chega para mim e eu falo assim, a minha missão é tentar fazer a diferença na vida daquele paciente e dedicar o meu tempo, que é o que eu tenho de mais precioso na vida, o que nós temos, é de mais precioso para aquele paciente naquele momento. E quais as áreas que o senhor atua lá? Assim, odonto, o dentista tradicional e tem o estético também, né? Sim, sim. Eu sou mestre em reabilitação oral, então eu terminei o mestrado em reabilitação oral e implante. Eu sou especialista em prótese dentária e em ortodontia. Então, eu falo que entender de reabilitação me ajudou a entender de ortodontia antes, porque a gente linka muitos casos que o paciente precisa fazer uma questão estética, só que ele tem um dente torto. Certo. Eu não vou desgastar esse dente. Não, eu alinho, coloco um alinhador, a gente alinha, eu vou desgastar nada do dente, ou vai ficar mais bonito. Ou às vezes nem precisa da estética depois, só o fato da gente alinhar. Então, o foco do que a gente faz é reabilitação oral estética, que envolve ortodontia, envolve implantes dentários, pacientes que perderam todos os dentes ou que têm os dentes comprometidos. Hoje a gente faz um protocolo de carga imediata em 3 dias, por exemplo. A gente coloca implante num dia, 1 ou 2 dias depois o paciente está com os dentes fixos. Isso é um dos procedimentos que eu falo do dia a dia do consultório mais impactantes. Assim. Esse a gente chora quase todos os procedimentos, porque a gente está falando de pessoas de uma idade um pouquinho mais avançada no geral, que tem traumas enormes, que não sabiam o que era voltar a comer de verdade, que foram se adaptando com uma série de problemas. E quando você põe os dentes fixos e a pessoa começa a sorrir à vontade, comer à vontade, a dicção melhora, a respiração, isso é impactante demais, assim, é encantador. Eu falo que é um dos procedimentos mais encantadores. Eu conheço uma pessoa que, quando você está de frente com ela ao vivo, ela é muito quieta. Por causa do dente. Ela não tem alguns dentes. Sim. E, por exemplo, esses áudios de WhatsApp é o dia inteiro chegando, mas ao vivo ela é mais quieta, porque justamente por causa disso, né? Vergonha de falar ou sorrir e mostrar que falta o dente ali. É bom que hoje as condições mudaram muito, né? Hoje a gente tem, como eu falei, muito mais profissionais para todos os públicos, desde os convênios, profissionais que trabalham em clínicas populares, profissionais que querem oferecer um serviço, às vezes, diferente, e hoje tem condições de pagamento também mais fáceis do que era antes. Os custos mesmo, quando eu formei, eu tinha um professor que fazia isso que eu estou falando de protocolo, ele, na época, quase 20 anos atrás, ele cobrava talvez 4 vezes mais do custo que se tem hoje, porque os implantes melhoraram e estão mais em conta percentualmente. Então, o tratamento está mais acessível, no geral, né? Acho que em grande parte das coisas, quem que fazia harmonização facial, botox, era caríssimo. Hoje em dia,
mudou muito. As questões de estética dental, o Brasil, não sei se vocês sabem, é o segundo país que mais consome estética no mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, as coisas estão mais acessíveis, mas é o que eu falo, a gente tem que ter equilíbrio, né? Estética, todo caso, tem aquele ditado, quem só tem martelo, tudo vira prego. Não, a gente tem que entender, eu não tenho que fazer o que é melhor para mim, eu tenho que fazer o que é melhor para o paciente. Claro. Ou vai ser ortodontia, vai ser uma resina, vai ser uma cerâmica, tem gente que só faz cerâmica, só faz resina, só faz ortodontia. Não, eu tenho que fazer o que é melhor para mim, fazer o que é melhor para o paciente. Eu vi até um artista que eu sigo que ele tirou as lentes que fala, né? Nossa, o dente ficou pequenininho, que ele ia ter que trocar. Isso se troca de tempo em tempo? Fábio, antigamente se fazia muito desgaste. Hoje eu falo que é um crime você fazer um desgaste desses dentistas. O pessoal fala de dente de tubarão, né? Nossa, do Neymar, eu acho que uma época viralizou quando ele fez essa troca e os dentes estavam pequenos, enfim. Quando a gente fala de desgaste dentário, o ideal é que não tenha nada. Hoje as técnicas para cerâmica, elas existem, mas, por exemplo, a gente trabalha com microscópio, eu mostro para o paciente, eu fico 3 horas trabalhando na boca. Eu mostro para o paciente, tem gente que fala, nossa, eu achei que você desgastou meu dente inteiro. Eu mostro e ele falou, mas você não mexeu nada? Porque a gente vai arredondar. Quando precisa desgastar, vamos entender assim, tem caso, não é todo caso que não tem desgaste mínimo. Quando precisa desgastar, a gente não faz. Pessoa que tem muito dente, sabe quando a pessoa sorri, ela quer mudar a cor. Não vou fazer uma lente naquele paciente, porque eu vou ter que desgastar muito. Sabe aquele ditado? Se fosse sua mãe, você faria? Se fosse sua filha, você faria? Se você faria, faça. Se não, aprenda a dizer não. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha profissão. Aprender a dizer não. Na verdade, você não perde um paciente, você ganha muitos outros. Sim. Porque você disse não porque era o melhor para aquele paciente. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem suas dificuldades em tempos, mas aprender a dizer não na nossa vida é extremamente importante. Profissionalmente, então, quando esse não vai ser de você deitar na sua cabeça no seu travesseiro, de eticamente você estar mais feliz mesmo. A felicidade é um conjunto de coisas, e uma delas é isso. O que eu fiz fez bem para o meu paciente? O que eu fiz fez diferença para ele? Ótimo. Se não for fazer, eu digo não. E tem muitos casos que a gente diz não. E depois o paciente no final ele entende e fala, nossa, obrigado, foi a melhor opção. E tem pacientes que também quiseram, nem todo mundo vai aceitar isso. Ok, tem público para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Então acho que a gente é o que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar, quem planta, semeadura, ela é inevitável. Sim. Às vezes não é no tempo que a gente quer. E nem dúvidas. Mas é inevitável. Plante boas sementes, isso na vida para tudo, né? Seja honesto. É tão óbvio, mas parece que a gente às vezes tem que falar isso hoje em dia, porque a gente vive um momento que todo mundo parece que tem muito sucesso. Tive uma molecada aí de 20 anos que parece que já anda com Lamborghini para cima e para baixo. E parece que todo mundo tem que ser assim. Não. Pelo contrário, você quer levar uma vida simples, mas honesta, que você tenha mais tempo para as pessoas que você ama. Quantas pessoas de condição financeira que deixam mais importante e vão perceber isso depois que os filhos já cresceram, que já tiveram um monte de problemas, você juntou um monte de dinheiro, mas você deixou o mais importante na sua vida, que foi a sua família, que foi as pessoas que você ama. A gente estava conversando, a gente veio para Taubaté para isso, para eu ter tempo para meus filhos, tempo para minha família. Foi fácil? Não, e não é até hoje. Tem que estar aqui, eu estou aqui, tu está em São Paulo, estou em São Paulo, eu preciso estar aqui, mas faz parte. Sabe quando você olha para trás e as suas decisões foram importantes para o que realmente importa na sua vida, você está no caminho certo. Dificuldade sempre vai ter, mas você olha para trás e fala assim, nossa, eu posso almoçar com meus filhos todos os dias. Nossa, para mim era um sonho mesmo. É porque lá é impossível, né, praticamente. Difícil. Não tem caso, mas em grande parte é difícil. Mas, e às vezes o almoço não é uma tranquilidade, não. Tá todo mundo bagunçando e gritando. Eu olho dentro de mim e falo, graças a Deus que eu tô aqui. Eu tô ajudando a minha esposa, eu tô dentro da minha casa, eu tô educando meus filhos. E eu acho que educar filhos é um grande desafio. Para tudo a gente estuda, né? Estudei muito na vida, me dediquei muito à odontologia, em tudo que eu gosto. Amo fazer arte marcial também, me dedico bastante. Tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de ser muito... de dedicar o que a gente pode para fazer o nosso melhor. Sim. E ser pai, ser mãe é um desafio talvez um dos maiores da nossa vida. E a gente precisa estudar, precisa nos dedicar a isso também, porque a gente está criando um ser humano. E a gente vai errar como nossos pais erraram, nossos avós também. Mas vamos tentar acertar. E a vida é assim. Sem dúvida nenhuma. Muito, muito legal ver como você leva assim, isso para o seu profissional também, né? Como você enxerga a vida e tudo mais. Você só agrega na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. Lá vocês fazem a harmonização facial também?
A minha esposa, ela é formada ela é biomédica e especialista em harmonização facial e corporal. Então, ela dedica, nossa, ela ama de paixão, dá gosto de ver também. Ela chega em casa emocionada, eu falei, achei que aconteceu alguma coisa, ela, nossa, foi tão legal um caso, ela conta um caso com emoção, é bonito de ver assim, sabe? Porque é uma coisa que faz parte dela, ela não vê como estética, ela vê como uma mudança de vida, de uma, sabe, uma autoestima, a pessoa melhorar a autoestima, isso faz um bem assim. Eu vejo muito pela parte bucal, mas a gente vê muito pela parte facial e corporal. A autoestima hoje em dia faz uma diferença, porque às vezes é um gatilho que a pessoa tem para começar a se cuidar mais, é muito comum isso, né? Então, sim, se acontecer um problema tão grande na vida da pessoa, que aquilo ali vai salvar ela, né? De alguma forma salva a pessoa, né? Se olhar de novo. Salva a pessoa, salva relacionamento, ou, às vezes no trabalho, porque ela começa a não se cuidar, começa a perder os pontos, né? Começa se largar mesmo, né? E a gente vive também o outro oposto, né? Pessoas que têm tudo vira estética, aí vira até uma válvula de escape. Então tem gente que chega com o dente super branco e fala, Denis, eu quero clarear. Eu falo, não dá mais. Mas eu quero... Bem, você pode ir para um laminado, mas às vezes a pessoa já tem uma lente clara, ela fala assim, eu quero mais claro. Eu falo, não existe. Aí você fala assim... Aí é um excesso para tudo. Aí você vê a pessoa, provavelmente, alguns casos que eu vou lembrar aqui de cabeça, tem já uma harmonização bastante exagerada. É comum a gente ver hoje, todo mundo conhece alguém que passou do ponto, né? Então, na TV tem várias. E todo excesso esconde uma falta, né? Isso na vida. Então, nesses casos, eu tenho como profissional de saúde diagnosticar e falar, olha, nesse caso, você não acha melhor a gente ir por esse caminho? E volta a dizer, às vezes aprender a dizer não. Mas tem casos que a gente vai mudar um pouco a percepção. E, por exemplo, cor de dente, eu falo, passa a moda, passa, mas esse é um sonho da pessoa. Vai fazer mal eu pôr um dente hiper mega branco? Eu não acho bonito. 99% dos meus colegas dentistas não acham bonito. Somos nós que vamos usar uma paciente. Eu vou fazer com todas as características de textura, anatomia, translucidez, com cara de dente. Mas a cor, o que eu falo assim, a moda vai passar, você vai precisar trocar daqui a um tempo. Não tem problema, é o meu sonho. E geralmente aquilo falta para uma pessoa que já tem um mega, já tem cílio, já tem boca, já tem todo... Falta aquilo. E às vezes a pessoa se identifica daquela forma. Isso é um respeito a uma pessoa também. Mas às vezes a gente tem que orientar. Tem casos que tá over. Então, equilíbrio na vida, né? Acho que tudo a gente tem que ter equilíbrio. Eu tenho um amigo que ele é viciado em clareamento. Marcou com ele. Se puder, toda segunda-feira no dentista clarear o dente, ele já vai. Nossa, e já tá meio num tom meio pra azul, assim, sabe? Você olha, já começa a ficar meio azuladinho, assim. Não sei se naquela luz negra. Não sei se vai naquela luz negra pra ver. Nossa, tem um episódio do Friends, né? Pra quem gostava antigo, o Ross, ele chega, só dá ele à noite. É bem isso, né? Mas um equilíbrio, né? Que nem eu falei, né? Eu vou começar a cuidar dos dentes agora. É porque, na verdade, assim, eu tô em tratamento de depressão. Então, sofri durante um tempo aí com uma situação, então aí desencadeou mais ainda o dente. Então um dia eu levantei com muita dor de dente e, que nem a Mayara falou, um gosto de sangue. Então, tipo assim, tava com uma gengivite começando ali. Então eu comecei a cuidar desse do bruxismo. E aí a especialista que eu fui, a doutora que eu fui, falou, você vai ter que usar uma... não é mordente que fala, né? Uma placa lá durante um tempo, porque para parar o excesso de desgaste enquanto a gente faz o tratamento. Porque é muito difícil. Bruxismo, depressão, ansiedade, não dorme direito, aí fica assim. Aí eu trabalho dirigindo. No outro dia você tá cansado. Claro. E dirigir cansa, né? Então você tá lá, dá aquela leseira, soneira. Aí eu falo comigo, para aí. Levanto, dou uma volta no carro, dou um espreguiçado. Você concorda que o problema ele não começa da noite pro dia? Não. Né? Se você olhar lá atrás, você vai ter um gatilho aqui. Se você olhar, teve alguma situação mais complexa. Sim. E aí a gente vai... Não existe solução mágica também. O medicamento, eu acho que tem fases que, né, precisa tomar, tem necessário. Né? Mas eu sempre, como eu falo, eu tenho familiares que tomam o medicamento. Difícil é que psicologicamente a gente fica dependente daquilo também, né? E parar de tomar
é um desafio também, mas a gente buscar a causa, né? Acho que terapia nesse sentido ajuda muito, a gente buscar melhorar, e não é fácil, a gente sabe que cada um tem os seus desafios, todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E isso, às vezes, tem momentos da nossa vida que são muito desafiadores, mas aí a gente olha um momento que a gente achou desafiador há 10, 20 anos e fala, nossa, eu achei que era difícil, não é, o que eu tô vivendo hoje é muito mais. E talvez daqui 10, 20 anos você vai olhar e vai falar assim, eu achei que eu tinha dificuldade lá, hoje eu vejo o que é. Então, a gente tentar sair, né, às vezes do buraco não é fácil, mas existe solução, sempre existe luz no fim do túnel, né? Com certeza. E a clínica do senhor, doutor, fica onde? A gente fica na esquina da Avenida Itália ali, na Rua Noruega, número 130. A gente tem um imóvel próprio, que é um ponto comercial térreo, então tem estacionamento lá perto. E convido aí a quem estiver assistindo, é um grande prazer. Eu, como falou, sou apaixonado pelo que eu faço. Então, qual que é o arroba da clínica? Arroba Supra Odontologia, para quem gosta de seguir aí nas redes sociais, Supra Odontologia. O meu é Denis_Reis. Quem tiver aí nas redes sociais, a gente tenta sempre buscar comunicar de alguma forma, falando um pouquinho de estética, falando um pouquinho de saúde, de estilo de vida, que eu acho que é sempre importante também a gente falar sobre o que a gente ama, sobre saúde, sobre alimentação, atividade esse combo, física. Né, que a gente estava falando, como é importante, né? E tratar somos o seres geral. integrais, né? Acho que a gente tem que entender que é isso. A nossa saúde não pode ser só saúde bucal, saúde física, mental, emocional, espiritual, que a gente às vezes esquece também. Se uma puxa muito para baixo, as outras tendem a puxar também, né? E se uma tá muito boa, fala assim, vamos carregando as outras, né? Porque eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio e ninguém nasceu para sofrer nessa vida, ninguém. Então, a maior dificuldade que a gente tem que buscar sempre a luz no fim do túnel, buscar a solução, e muitas vezes estão em relacionamentos, estão em problemas financeiros, estão em problemas de saúde, estão de diversas naturezas, mas tudo é um aprendizado na vida. Eu tenho 43 anos, vivi algumas coisas de desafiantes, desafios na vida, talvez mais que muitas pessoas, talvez menos, mas cada pessoa que passa comigo, cada pessoa que eu conheci, acho que traz um aprendizado para a gente perceber isso e buscar soluções porque para os nossos problemas. A gente aponta a solução do problema para todo mundo, mas põe o nosso, né? Não, a gente ter solução para os problemas e não deixar, a gente tem mania de, às vezes, muitas pessoas de ficar jogando para baixo do tapete. Deixar para lá, não, isso aí depois eu vejo, não, né? Mas gente, aprender a dizer não é importante, aprender a enfrentar um problema, aquela pessoa que está te incomodando, que você precisa perdoar, que você precisa passar por alguma coisa. Não, olha no olho dela, às vezes uma conversa vale uma vida, às vezes alguma coisa que a gente tem de dificuldade, né? Às vezes parece um mundo, mas quando a gente enfrenta aquilo tira um peso das nossas costas, que você fala, meu Deus do céu, parece que eu tô novo, tô outra pessoa. Isso vai desde patrão, funcionário, familiar, não importa, a relação humana é o que norteia a nossa vida, né? E quase grande parte dos problemas que a gente vive tem origem nas relações humanas. A gente sabe, cada vez tem se estudado mais sobre isso, então que a gente tenha coragem para enfrentar os desafios, né? Que são às vezes difíceis, são desafiadores, o próprio nome já diz, mas que a gente consiga cada dia superar um pouquinho mais. Né? Agora fazer uma pergunta, eu uso escova elétrica. Boa pergunta essa. Agora, aí eu tenho um grupinho de tecnologia que eu participo, outro dia mandaram lá que a escova elétrica, ela emite radiação. Nossa. Como se fosse radiação de elétrons e é prejudicial à saúde. É verdade isso? O senhor sabe algo disso? Fábio, tem muitas informações que eu posso te dizer que hoje não são verdades ou não tem tanta evidência científica que pode ser que seja um dia. Como a gente estava conversando, é muito fácil a gente julgar hoje com as coisas do passado que não se tinham conhecimento. A gente pode falar de algumas coisas, tem a questão do flúor, por exemplo. Muita gente fala, não pode usar flúor. Evidência científica hoje para criança, por exemplo, se ela não ingere, o flúor é adequado. O amálgama, por exemplo, aquela obturação escura, tem uma questão de contaminação com mercúrio, bem não faz. Por isso você precisa trocar todas? Talvez não, mas o amálgama ele tem uma coisa chamada expansão higroscópica. Então, com o passar do tempo, ele expande um pouquinho dentro do dente, microscopicamente, e é comum, eu trabalho com microscópio, 90% dos amálgamas acima de 20 anos, o dente tem alguma trinca ou alguma fratura. Fratura maior que a gente vê, mas trinca quase todos. Aí está indicada a troca. Você falou de emitir radiação. Eu já li alguma coisa nesse sentido, hoje eu te diria pelo contrário. As escovas elétricas, elas têm apresentado
principalmente para aqueles pacientes que têm muitos problemas periodontais, que acumula. Então, a pessoa que fez uma limpeza, dá um mês já tem tártaro de novo. O cara é uma pedreira. A escova elétrica é excelente, tem marcas e modelos hoje. E eu falo que é um investimento. Você vai comprar uma escova aí a partir de 400 até 1.000 e poucos reais, só que depois você compra um refil, é muito barata. Sim. E é um investimento, porque as pesquisas têm mostrado que a escova elétrica limpa mais. Não aquelas antigas que giram, que você só faz isso aqui. Você vai fazer os mesmos movimentos que você está acostumado, porém, ou a vibração sônica ou a oscilação tende a limpar mais. Eu comprei um pro meu filho tem 12 anos. E ele gosta de tecnologia também. E ela tem inteligência artificial. Então ele fica vendo o celular aonde que ele tá escovando. Gente. Fica 3 minutos, porque até lá como se fosse um jogo, né? Porque aqui você tem que ir acompanhando lá dentro. Então ele fica lá olhando pro celular lá e quando vê... Você tá escovando, aí que legal. Tá escovando. Não, as escovas têm sensor de pressão. Se você as escovas melhores, você aperta muito, ela muda a coloração. Sim. Ela, na verdade, tem uma coloração branca, e se você aperta uma coloração, lembra que se é amarela, que é o ideal, e se você aperta demais é vermelha. Então, ela te mostra até a pressão ideal para você escovar. Tem temporizador, você coloca pelo celular, ele mostra os lugares que você já foi. Gente, isso é usar a tecnologia a nosso favor. Infelizmente, a gente tem usado a tecnologia de uma forma não tão... é um desafio, coisas, né? É um desafio. E ela tem histórico, então eu sei se eles escovou o dente ou não. Tem essa, porque você olha o histórico lá, você não escovou o dente. Quando a gente era criança, como é que era? Não tinha nada. O pai e a mãe perguntam assim, já escovou? Você fala assim, já. Deixa eu ver. Tá com cheiro de pasta, não quer dizer que escovou. Passava pasta. Eu faço e indico pra quem tá ouvindo a gente. Faça isso com seus filhos. Pai chato e mãe chata, um dia os filhos agradecem. Sim. Terminou de escovar, principalmente antes de dormir. Pega a lanterna do celular, olha ali e fala, deixa eu ver se você escovou. Várias vezes, meus filhos, eu vejo lá e eu falo assim, vem cá, eu não vou nem te falar, olha no espelho. Não vou nem falar onde é que é. Abre a boca e olha. Tá lá, tem lá um restinho de chocolate, um pouco de pão, alguma coisa que comeu. Porque é fácil de ver, mas ele escovou. Ah, mas eu já escovei. Mas não tá bem escovado. Aquilo lá, o que vai acontecer? Explica a noite. Vai dar problema no dente. Mas não uma vez, é toda vez. Então, ser chato é extremamente importante. Cada vez mais a gente entende. Tem que ficar em cima. A partir daí, eu pego um paciente que nunca teve cárie, eu falo pra ele, parabéns pros seus pais primeiro. Porque não tem um adolescente sem cárie que não teve um pai ou uma mãe que ficou em cima. E desde hábito alimentar, que não comprava tanto doce, que ficava em cima. O contrário também, você pega uma criança de 8 anos cheio de cárie, o que vai acontecer? Você vai conversar com a criança? Claro, mas você vai falar com os pais. Sim. Geralmente é um vô que quer agradar uma avó. Soca pirulito bala. É a forma, porque é a forma que ele tinha como carinho também. Assim, não deixa de ser, mas começa a ter problemas. Mas a escova elétrica, respondendo a sua pergunta, é excepcional. Para muitos casos, mal não faz para ninguém hoje em dia boas escovas, tá? Sim. Quando a gente está falando de escovas, algumas marcas melhores, que são, como eu falo, bons investimentos. Sim. Cerdas mais macias, cuidado com cerdas um pouco duras, mas escovas elétricas evoluíram demais. Os irrigadores bucais, para algumas pessoas que usam próteses fixas também, o Waterpik era uma marca antiga, hoje tem outras marcas. Também, nos Estados Unidos é muito barato, então quem usa aparelho fixo usa o irrigador bucal. São complementos. Vai substituir fio dental? Não, mas são complementos excelentes. Eu não sei mais escovar dente que a normal. A minha deu problema outra vez, enquanto a fabricante trocava, fiquei acho que uns 20 dias com a outra. Parece que você não escova, você fica lá. Eu ouço isso eu falo isso pra grande parte. A grande maioria das pessoas que começam a usar a escova elétrica, nunca vai, quando deixam de usar, fala assim, parece que esse negócio não limpa. Você vê como a sensação é importante, né? Exatamente que bom que eu vi. Isso, mais uma vez eu vi isso, muito bom. Mas eu comprei porque, assim, muito vidrado em tecnologia. Aí saiu de uma marca aí que tinha essa inteligência artificial, eu falei, vou comprar. E já tô anos com ela. Aí comprei para o esposo, comprei para o menino. E dura um tempão, esse que é o legal. O refil você troca o refil. Dura bastante. Eu falo, usar a tecnologia, o que a gente estava falando. É um desafio, gente. A gente pega um celular para responder uma mensagem. Sim. Qual que é o maior ladrão de tempo que a gente tem? É o celular hoje em dia. Total. E aí a gente perde. Mas são trilhões de dólares investidos para ter a nossa atenção. Então, o nosso cérebro tem que estar muito focado para a gente não perder a atenção no que a gente precisa. Mas se a gente souber desse outro lado que a gente está falando, trazer a tecnologia para a parte boa... São várias coisas, né? Você pensar que daria para pesquisar relacionada à saúde bucal, no geral, que quem não tem escova elétrica. Aí qual escova que é melhor? A pasta de dentes faz diferença? Perfeito. Qual marca? Então, tanta coisa que a gente, às vezes, deixa de buscar, de procurar aqui, né? Claro, mas, por exemplo,
eu tava conversando com meu sócio de São Paulo, um cara, um ser humano incrível, uma pessoa que eu sou fã, assim, um grande amigo, um grande irmão. E ele tava conversando até com o meu tio, que deu um conselho, ele replicou para mim, ele falou assim, tem hábitos bons, por exemplo. Quer ver um hábito super legal que a gente pode começar a ter? Ler 2 páginas de livro por dia. Assim, mas 2 páginas? Quem que lê? O que é de 2 páginas? Dificilmente ler 2 páginas, todo mundo tem tempo. Qualquer pessoa no mundo consegue parar e ler 2 páginas por dia. E dificilmente, se você ler 2 páginas, você vai ficar só em 2 páginas. E você começou a criar um hábito de aprender coisas novas, de aprender mais sobre o que você já está estudando, sobre você. A gente parece que perdeu o hábito de leitura, um hábito milenar, um hábito incrível das pessoas começarem a aprender mais. Por quê? Porque o que a gente falou, a tecnologia nos toma, a gente fica 3 horas no celular, mas não tem, às vezes, 10 minutos para você sentar olhando no olho da sua esposa, do seu marido e conversar, brincar com os filhos. Filho não precisa de 6 horas para brincar, às vezes 15 minutos que você está sentado olhando no olho dele, brincando, ele já vai falar, nossa, foi a melhor parte do meu dia. Então, a gente precisa disso. E às vezes essas mudanças de hábito mesmo fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. É verdade. Eu voltei a estudar praticamente diariamente, assim, de 7 dias, pelo menos 5, 6 dias na semana. Às vezes não é 1 hora, às vezes são 15 minutos. E às vezes, por exemplo, é um vídeo no YouTube, às vezes é um livro, às vezes é um assunto. Eu voltei a estudar muita anatomia por conta dessa questão de DTM, que, como eu falei, vem desde do crescimento ósseo. A gente estava falando de dor, só para finalizar um pouquinho o assunto. Todos os nervos passam próximos aos forames. Então, se eu tenho um desenvolvimento maxilomandibular maior de um lado que o outro, você vai ver que às vezes a pessoa tem uma órbita um pouquinho diferente de altura, tem uma assimetria muito grande. Provavelmente essa parte de inervação dentro dos forames também, às vezes está um pouco mais comprimida, um pouco maior. A articulação está mais tensa de um lado do que do outro. É o que a gente está falando das dores, só que são dores lá atrás. E é isso que talvez a gente possa melhorar. E volto a dizer, qualidade de vida. Qualidade de vida. Que a gente possa buscar também. Recentemente, falou a irmã da Graciane Barbosa, lá do Big Brother, a Giovana, não sei se você chegou a ver, da questão estética que ela fez, e foi por uma questão de saúde também, né? Não foi apenas por beleza ou coisa do tipo, né? Sim. Melhorou bastante, que você vê a foto dela anterior, nossa, era bem prejudicial aqui essa parte da mandíbula, era mais pra dentro, né? Tem um nome que eu não sei o nome, que ela falou até, e ela fez, mas e aí melhorou total a estética dela, ela é muito bonita hoje, mas melhorou muito a questão da saúde dela, ela fala, a questão do sono, que ela tinha dores também e tudo mais, isso... Eu não cheguei a ver esse caso, mas não sei se foi o caso de cirurgia ortognática. Que foi, isso mesmo. Foi o que você falou. A cirurgia ortognática, ela libera a passagem de ar. É isso então, mesmo. Assim, você baixa uma maxila, você aumenta a passagem de ar, você avança uma mandíbula. Quem tem muito apneia de sono tem, às vezes, indicação de cirurgia ortognática. Então, é o que a gente tá falando, tá vendo? Tudo tá interligado. Tudo ligado. Não é bom você a pessoa ficar ver... mais bonita e respirar melhor, viver melhor. Você ter esse equilíbrio, equilíbrio na vida. É a busca constante pelo equilíbrio em tudo que a gente puder fazer na vida. Eu acho que é sempre válido, né? Então... Muito bom, muito bom. Show de bola, doutor. Maravilhosa a conversa, foi incrível. Passou rápido, muita informação. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Muita informação mesmo, acho legal, né? Você ter trazido todas essas informações, acho que só acrescenta na vida aí de quem tá assistindo. E buscar, né, ver o que tem algo relacionado à sua saúde que pode ser também relacionado ali à estética bucal, a questão toda, né? Que a gente conversou aqui. Muito legal. Muito prazer ter você aqui. Prazerzão. Pô, eu que agradeço, né? Passou rápido, passou voando aqui o tempo. A prosa boa, né? A prosa boa é assim, né? Com certeza. Mas fiquei muito feliz aí de poder compartilhar um pouquinho do que eu amo fazer, do que eu estudo e receber de vocês também. Cada um fala a sua maneira, coisas interessantes. Eu acho que essa é a troca, né? A grande troca do ser humano é isso, a gente aprender um com o outro. Cada pessoa que passa na nossa vida deixa um pouquinho de si e a gente agregando isso, a gente vai se tornando pessoas melhores. E acho que essa é a busca que a gente deve ter em qualquer área. Eu falo isso, eu recebo muito mensagem de dentista recém-formado. O que você me indica? Eu falo assim, primeiro, busque ser um ser humano melhor. Quanto mais a gente buscar ser pessoas melhores, entender mais o outro ser humano que está te buscando, a gente puder ser pessoas melhores, vamos ser profissionais melhores. Claro que a gente vai estudar tecnicamente, a gente precisa saber fazer, se dedique a fazer sempre o melhor, aprenda que tem lugares que não são para você, porque hoje em dia tem muito lugar que infelizmente não oferece às vezes um bom serviço.
pro paciente e pro profissional. Sim. Então, assim, dá um passinho para trás, mas pensa lá na frente, um lugar que você às vezes vai ganhar um pouco menos, mas você está pensando lá no seu futuro. E você buscar ser uma pessoa melhor, isso vai tudo. Vai desde a gente ser mais justo, ser mais empático. Acho que a empatia não pode perder o ser humano. A gente está perdendo um pouco a empatia, porque está cada um no seu mundinho pequeno, a gente está esquecendo um pouco do outro. E a gente buscar ser um pouco mais empático na vida e buscar fazer o que a gente pode de melhor. Cada um tem uma missão na vida. E às vezes a gente entender para que a gente está aqui, o que a gente pode fazer, que é sempre pelos outros, sempre pros outros. Essa talvez é a maior felicidade que a gente possa ter. Coisas nossas são importantes, mas o que a gente faz fazer diferença em alguém, talvez é uma coisa que perdure por muito mais tempo. Isso pode ser numa conversa, pode ser num tratamento, pode ser em qualquer outra coisa, mas fazer diferença na vida das pessoas. Isso talvez está em falta, mas que a gente possa resgatar um pouquinho a essência do ser humano, que é sempre bom, sempre coisas boas, que a gente possa talvez trazer um pouco isso. Obrigado, gente. Fiquei muito feliz. Muito bom, muito bom. Sucesso aí. Muito sucesso, né? E mais pacientes, chegam mais pacientes aí pro senhor e que consiga melhorar mesmo a saúde de todo mundo, que acho que é a maior missão, né? E levar o melhor para elas. Muito mais alegrias, né? Opa, com certeza. Vários sorrisos lindos por aí. Obrigado. E que esse podcast seja um sucesso. Daqui a pouco aí vai ter cada vez mais pessoas assistindo, cada vez crescendo mais, porque dá pra ver que vocês fazem isso com muito amor, com muito carinho, com brilho no olho. É legal de você ver vocês montando aqui, fazendo o cuidado que você teve logo que a gente chegou e fazer tudo. Então a gente vê que tem tudo para ser cada vez um sucesso maior. Obrigado, gente. Tchau, galera. Até mais. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!